Olá, turma! Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o conjunto dos números racionais, hoje nós vamos trabalhar a adição algébrica de números racionais. Tá, gente? Aí nós vamos, no caso, trabalhar durante essas aulas as operações que envolvem o conjunto dos números racionais, tá bom? Hoje trabalharemos adição e subtração, tá? Na próxima aula, multiplicação e divisão, tá certo? E aí nós vamos trabalhar com algumas situações, problemas, onde nós vamos encontrar esses números, né, representados na forma de números racionais. Tá bom, galera? Lembrando que número racional é aquele número que a gente pode representar na forma de fração ou na forma decimal. Então, a gente pode dizer assim que quando a gente soma, subtrai, multiplica ou divide dentro do conjunto dos números racionais, ou nós vamos achar frações ou nós vamos achar números decimais. Tá bom? Então, por isso, nos exemplos, vocês vão ser focados assim. Aí, esse primeiro exemplo ele é focado nas frações. O próximo exemplo ele vai ser focado nos números decimais, tá bom? Porque sempre serão voltados esses dois tipos de números, tá? Ou frações ou números na forma decimal, né? Aquele númerozinho com vírgula. Então, bora lá, gente. Adição algébrica de números racionais. Agora vamos estudar a adição algébrica de dois ou mais números racionais. Aí vamos acompanhar as situações a seguir. Calcular o valor da adição. Então, olha só, nós temos menos 5 oitavos mais 3 décimos. Primeira coisa, são duas frações com denominadores diferentes, tá? E aí, galera, eu quero enfatizar o seguinte. Eu vou resolver essa operação usando dois métodos, tá? Vai ser o método 1 e o método 2. Tá? Esse método 1, né, é um método prático, né, e mais rápido para a gente resolver essas operações quando a gente tem duas frações. Tá bom? Quando eu já tiver três ou mais frações, aí é ideal a gente utilizar o método 2. Tá bom? Então vamos lá. Então como é que eu faço? Primeira coisa eu tenho que lembrar o seguinte, que para mim poder somar ou subtrair duas frações, elas precisam ter o mesmo denominador. Então, aqui o nosso problema é transformar esses denominadores em um mesmo denominador. Então, como é que eu vou fazer isso? No primeiro método, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a primeira fração, tá? 5 oitavos, vou colocar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo denominador da segunda fração, tá? No caso, o 10. Boto aqui. Aí eu vou multiplicar numerador e denominador por 10. 5 vezes 10, 50. 8 vezes 10, 80. Pronto. Lembrando que é negativo, então o sinal continua. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda fração, 3 sobre 10. E agora eu multiplico pelo denominador da primeira, que é 8. Certo? Pronto. Então, numerador, 3 vezes 8, 24. E 8 vezes 10, 80. Olha só o que foi que aconteceu, gente. Ganhamos o mesmo denominador nas duas. Então, nós transformamos 5 oitavos e 3 décimos em novas frações, só que agora com o mesmo denominador. Então, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso realizar a operação entre elas. Tá? Em vez de escrever menos 5 oitavos, eu vou escrever menos 50 sobre 80. Mas, em vez de escrever 3 sobre 10, eu escrevo 24 sobre 80. Pronto, e aí eu vou lá e realizo a operação que eu tenho que fazer. Como os denominadores são iguais, a gente só vai repetir. 80. Pronto. Agora o que eu faço? Os numeradores, os sinais são diferentes. Então, lá dos números inteiros, sinais diferentes, a gente subtrai e lá na nossa resposta tem que aparecer o sinal do maior valor, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho 50 menos 24, tá? 50 menos 24. Então, bora lá. Quanto é 50 menos 24? Então, vou pedir emprestado aqui. 10 menos 4 será 6. Como eu tirei 1 do 5, ficou 4. 4 menos 2 é 2. Pronto, realizei a subtração. Qual é o sinal que vai para a minha resposta do maior valor? O 50. Então, menos 26 sobre 80.
tá? Mas pode dizer, professor, mas lá no livro a resposta está diferente. Beleza. Por que está diferente, gente? Olha só. Geralmente, quando a gente utiliza esse primeiro método, as nossas frações, vocês vão perceber que elas vão ficar com os denominadores bem grandes. Mas isso não quer dizer que esteja errado. Tá? Quando a gente trabalha a fração, a gente tem que entender o seguinte. Essa fração 26 oitavos, ela é equivalente a essa fração aqui. Ó. Como é que eu acho uma fração equivalente a essa? Basta eu dividir em cima e embaixo usando o mesmo número. Como os dois são pares, eu posso dividir por 2. Ó. 26 dividido por 2 é 13. 80 dividido por 2 é 40. Ah, professor, agora apareceu a resposta lá do livro. Pronto. Então, gente, essa resposta aqui, 26 sobre 80 e a outra 13 sobre 40, são a mesma coisa. Tá? São frações equivalentes, elas têm o mesmo valor numérico. Só que acontece? A representação está de forma diferente. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça? Esse primeiro método, ele é bem prático, bem rápido. Só que lá no final, às vezes, vocês podem resolver a questão, vocês não vão achar o resultado de imediato. Aí vocês vão parar e vão dizer, professor me falou isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar a minha fração. E para simplificá-la, basta eu dividir numerador e denominador usando o mesmo número. Tá bom? Porque quando eu fizer isso, ela vai diminuir. Eu vou simplificar ela, eu vou reduzir a minha fração. E aí, consequentemente, eu vou achar o resultado correto. Tá bom? Mas, de novo, não quer dizer que o resultado esteja errado. Só a sua representação que está de forma diferente. Tá bom? Vamos para o segundo método. Esse segundo método, gente, é o que a gente aprende lá no quarto ano, no quinto ano, que é o chamado MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre duas frações. Tá? Como é que eu faço isso, professor? Eu posso colocar aqui do lado. Vou colocar bem aqui. O M, deixa eu apagar. Vamos colocar aqui. O MMC. Então, como é que eu calculo o MMC de 8 e 10? Eu vou colocar aqui o 8 e o 10, lado a lado. E aí, gente, nós vamos descer essa barra. Para que essa barra? Porque nós vamos dividi-los, tá? Usando apenas números primos. O que são esses números primos? São aqueles números que só têm dois divisores, o 1 e eles próprios, tá bom? Então, bora lá. 8 e 10 são pares, então o primeiro número primo é o 2 e o par, e o único, né, que é par. 8 dividido por 2 é 4. 10 dividido por 2 é 5. Beleza. Como o 4 continua sendo par, continuo dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5 não dá, professor. Repete. O 2 continua sendo divisível por 2. Deixa eu botar aqui. Por 2. 2 dividido por 2 é 1. Quando a gente encontra o número 1, 1 já foi eliminado. E o 5, professor, a gente repete e vai dividir o 5 por ele mesmo. Tá bom? Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1 também. Pronto. Como é que eu sei qual é o MMC aqui, professor? Basta multiplicar esses valores aqui. Ó, tá? 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Pronto. Então, agora, todas as minhas frações terão um denominador 40. Então, bota aqui embaixo logo. 40. Pronto. Como é que eu devo proceder agora? Prestem bastante atenção. Olha só. Aqui os denominadores são 8. Deixa eu apagar bem aqui rapidinho. É 8. O 8 e o 10. Então, como é que eu vou fazer? Olha só. Primeiro eu vou fazer uma divisão, ou seja, eu vou dividir o 40 pelo meu primeiro denominador, que é 8. Quanto é 40 dividido por 8? É 5, professor. E aí eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar pelo meu numerador. 5 vezes 5, 25. Pronto, beleza. Agora eu vou fazer isso com o segundo termo também. Ó. 40 vou dividir pelo denominador da segunda. 40 dividido por 10 é 4. Aí eu vou pegar esse 4 e multiplicar pelo numerador de cima. 4 vezes 3,
é 12. Pronto. Feito isso, a gente repete o denominador e resolve a operação aqui em cima no numerador. Os sinais são diferentes, então eu vou ter que subtrair. 25 menos 12 é 13. Como 25 tem um maior valor, a resposta será negativa. Então, achamos a mesma resposta do método 1. Tá, gente? Então, como eu falei, tá aí os dois métodos. Tá? O método que você achar mais conveniente, mais prático, mais fácil para você, você pode utilizar, mas tenha sempre aquela ressalva. O método 1 ele vai funcionar quando eu tiver duas frações. Quando eu tiver mais de duas, aí eu vou ter que usar de todo jeito o MMC. Tá bom? Vamos lá para o exemplo 2. No exemplo 2 agora nós temos os números decimais. Tá bom? Então bora lá. Eduardo, amigo de Cláudia, está estudando em Oslo, né, capital da Noruega. Ontem eles conversaram pela internet e ela soube que a temperatura mínima da cidade de Oslo foi menos 9,7 graus Celsius e a temperatura máxima menos 2,5 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura ontem em Oslo? Primeira coisa, galera. Quando ela fala de variação, né, quando a gente está falando de temperatura, que a temperatura mudou, então ela estava na temperatura máxima, então ela caiu para uma temperatura mínima. Então sempre essa variação de temperatura significa dizer que eu tenho uma temperatura maior menos a temperatura menor, tá bom? Só que nesse caso, galera, as nossas duas temperaturas, elas são negativas. Ah, professor, então como é que eu sei quem é a maior temperatura? Gente, ele já está dizendo para a gente. A temperatura máxima foi menos 2,5. Pronto, essa é a temperatura máxima. Então, como ele quer que a gente calcule a variação, então eu já sei que eu vou ter que subtrair o maior da menor. Então, menos. Então, esse menos é da operação. Como a minha outra temperatura é negativa, então eu sou obrigado a colocar o parênteses para não ficar misturado aí sinal com sinal, tá bom? Pronto. Tá aí. Então, como é que eu devo proceder agora, professor? Primeiro eu tenho que tirar, né, esses caras que estão aqui dentro do parênteses. Por que eu tenho que tirar ele, professor? Porque eu tenho um sinal antes dele e é negativo. Então, como é que eu faço? Vou repetir aqui o meu 2,5. E aí vamos lembrar da regrinha que a gente já estudou. Quando antes do parênteses o sinal for negativo, quem está dentro do parênteses sai com o sinal contrário. Então, se ele era menos, ele vai sair agora positivo. Tá? Pronto, 9,7. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu vou fazer a operação que está indicada aqui. Qual é a operação que está indicada, professor? Basta eu olhar. Os sinais são diferentes. O 2,5 é negativo e o 9,7 é positivo. Então, sinais diferentes, a gente vai subtrair e depois nós vamos colocar na resposta o sinal do maior valor. Tá? Pronto. Então, bora lá. 7 menos 5 é 2 e 9 menos 2 é 7. Como o 9 é maior, então significa dizer que a nossa resposta é positiva. Então, olha só, essa variação ela foi de 7,2 graus Celsius, tá bom? Então, gente, sempre que nós formos resolver adição ou subtração de números decimais, sempre temos que ficar atento a isso aqui, ó, tá? Sempre. Se for subtração, sempre colocar o maior valor em cima, tá? E ter cuidado com a vírgula. Lembre-se sempre, vírgula fica embaixo de vírgula. Então, sempre coloque em cada casa decimal embaixo de sua casa decimal, tá bom? Porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo extra. Então, por exemplo, eu tenho 2,51 e eu quero tirar 0,7. Ou melhor, vamos colocar, eu quero tirar R$1 daqui. Então, olha só, né?
Primeira coisa, eu sei que é uma subtração. Então, como é que eu vou armar? Maior em cima. Então, 2,51. E aí eu vou colocar 1 embaixo. Professor, mas 1 não tem vírgula. Aí é onde eu queria chegar. A gente tem que ter esse cuidado, tá? Deixa eu colocar sinalzinho de menos. Aquele 1, ele tem uma vírgula. Ela está depois dele. Então, ó, o 1 é um inteiro. Então, lembre-se, todo número decimal ele tem duas partes. O cara que está antes da vírgula é o inteiro. O cara que está depois é a parte decimal. Então, sempre é inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula e decimais embaixo de decimal. Então, o 1 vai ficar aqui embaixo do 2. Aí eu vou botar a vírgula e aqui eu posso preencher com zeros. Pronto, agora eu posso fazer a minha operação. 51 menos zeros é 51. 2 menos 1 é 1. Pronto. Então, muito cuidado quando vocês tiverem esse tipo de operação. Porque às vezes um número vai ter vírgula, o outro não vai ter. É só ter cuidado e paciência. Tá? Parte decimal embaixo de parte decimal. E a parte decimal em cima, embaixo da parte decimal. Tá bom? Inteiro embaixo de inteiro. Vamos lá para o próximo exemplo. Certo? O próximo exemplo voltou novamente para as frações. Certo, galera? E aí, como eu falei para vocês, ó, olha quantas frações nós temos. Será que eu poderia usar o primeiro método? Não, ele não iria funcionar. Ele poderia até funcionar aqui, ó, dentro dos parênteses, porque nós temos que eliminar primeiro os parênteses. Isso é uma expressão. Né? Uma expressão. Nós temos várias operações aqui e nós temos os parênteses inclusos. Então, isso é uma expressão. Então, em toda expressão que contém parênteses, chave, colchetes, eu sempre elimino primeiro os parênteses. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui um terço. Eu tenho que eliminar o que está dentro daquele parênteses. Então, menos. O que eu tenho aqui dentro? Ó? Eu tenho 1/2. Negativo, professor. Tá, já que eu vou botar o sinalzinho. 3/4. Pronto. Como é que eu resolvo isso, professor? Vamos resolver usando o método MMC, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. MMC de 2 e 4, tá? Bora lá. Então, como são pares, é por 2 mesmo que a gente sempre começa, tá? 2 dividido por 2 é 1, esse já acabou. 4 dividido por 2 é 2. E aí basta eu dividir o 2 por ele mesmo, que aí nós vamos chegar ao final. Pronto. O que eu faço agora? Basta eu multiplicar os valores que eu achei aqui. Ó. 2 vezes 2 é 4. Então eu já sei que o próximo denominador agora é 4. O novo denominador dos 2 será 4. Como é que eu faço agora? Vou dividir todos os denominadores antigos por 4. Então, ó, 4 dividido por 2 é 2. Aí eu pego o 2 e já multiplico pelo de cima. 2 vezes 1 é 2. Negativo. A mesma coisa eu faço no outro número. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3 é 3. Pronto. O que é que eu tenho agora? Eu vou ter lá em cima 3 menos 2, que é 1. Então, eu já sei que o que está aqui dentro desse parêntese, né, é 1/4 positivo. Pronto. E aí eu nem preciso mais colocar esse parêntese. Por quê, professor? Porque o meu sinal é positivo. Quando eu tirar do parênteses, ele vai ficar negativo de todo jeito. Então, basta eu tirar o parênteses que já está ok. Tá? Agora nós temos ali o segundo parênteses. Nós temos 1 e 5/6. Preciso tirar MMC, professor? Não, galera. O MMC já está na cara. É 6. Então, ó, vamos só colocar aqui o 6 e vamos fazer as operações para a gente encontrar o resultado. Pronto. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 1 é 6. Pronto. Mais 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5 é 5. Tá? E esse 6 é negativo. Pronto. Sinais diferentes, eu vou subtrair. 6 eu tiro 5, eu fico com 1 negativo. Pronto. Professor, antes do parênteses eu tenho mais. Se é mais, gente, então é só tirar de dentro do parênteses. Então vai continuar sendo negativo. Pronto. Agora, galera, nós temos 3 denominadores diferentes. Aí sim, vamos ter que recorrer ao MMC. Então, eu vou botar aqui 3
4 e 6, tá? Bora lá. Começando pelo 2. Quem não for divisível por 2, repete e espera a sua vez. O 3. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Olha só, eu ainda tenho um 2 no meio dos dois 3. Então, continua com 2 e repete os 3. Pronto, aqui fica 1 e aqui fica 3. E por último, será o 3 novamente. Aí nós temos 1, 1 e 1. Fechou. Como é que eu sei qual é o MMC? Basta multiplicar aqui. Ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, ó, o nosso novo MMC geral é 12. Novo denominador para 3. Bora lá. Então, como é que eu faço? Mesmo esquema. Pega o denominador novo, vai dividindo pelos antigos. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1 é 4. Pronto, primeira parte ok. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 1 é 2. Pronto. Já repeti o denominador que vai ser a resposta. Tá? E agora eu vou resolver as operações aqui em cima. Gente, como eu tenho apenas o 4 positivo, então eu já junto logo os dois que são negativos. Né? Sinais iguais, a gente soma. 3 mais 2, eu vou ter 5 negativo. E aí eu vou ficar com 4 positivo e com 5 negativo. Sinais diferentes, eu vou ter que subtrair. 5 menos 4 é 1. Como o 5 é maior, a resposta será negativa. Tá? Então, gente, esse é o nosso resultado. Menos 1 sobre 12 avos. Tá bom? Qualquer dúvida, revejam a aula com bastante atenção. Tá, gente? Tenho certeza que esses exemplos dá para ajudar vocês a resolver as questões do exercício. Qualquer coisa, entre em contato. Qualquer dúvida, entre em contato que eu estarei disponível para vocês. Tá bom? Quem ainda não respondeu a nossa avaliação lá na plataforma, por favor, responda. Tá? Porque nós precisamos dar nota para vocês. Tá certo? E essas notas são mediante aos trabalhos que vocês realizam. Tá, gente? Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tá?